tema nosso de hoje é um tema que eu escuto muito no consultório e escuto de amigas, escuto de vocês, das minhas seguidoras nos stories, sempre coloca lá essa frase, porque é difícil perder peso e porque é mais difícil manter o peso perdido. Cíntia, minha xará, seja bem-vinda. Para quem não me conhece, acho que todo mundo que está entrando me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista e esse é o meu espaço onde eu converso com vocês. Meu não, é o nosso espaço onde a gente conversa sobre saúde, sobre emagrecimento e vocês sempre são muito bem-vindas, podem perguntar, podem participar. E eu queria fazer um convite para a gente começar essa live. Aqui no cantinho, bem nesse cantinho, tem um aviãozinho. Eu queria pedir para que você pudesse compartilhar esse avião com outras amigas, chamar outras pessoas para juntas nós fazermos um encontro bem bacana. E também o outro convite é que tem um coraçãozinho aí também que aparece para vocês e o Instagram ele reconhece esse coração. Quando vocês clicam no coração, vocês estão dizendo que é um assunto relevante, que é um assunto legal, que vale a pena o Instagram compartilhar com outras pessoas para que mais pessoas possam participar. Então, eu vou contar com essa ajuda de vocês, tanto no coraçãozinho quanto no aviãozinho. Ah, obrigada. Já estou recebendo aqui um monte de coração. Olha, minha internet aqui deu uma falhadinha. Mas vamos lá. Essa pergunta da live de hoje, por que emagrecer é difícil e manter o peso perdido, né? Por que emagrecimento e manter o peso perdido é tão difícil? Na verdade, são duas perguntas camufladas. Alzira, seja bem-vinda. São duas perguntas camufladas que a gente vai meio que dividir. A primeira pergunta é: por que emagrecer é difícil? E a segunda pergunta: por que manter o peso perdido é mais difícil ainda? Vocês concordam comigo que perder peso é difícil, mas manter o peso perdido é mais difícil? Quem concorda comigo, fala aí no chat, nos comentários, se você concorda comigo que manter o peso perdido é mais difícil. É, né, Gal? Gal tá dizendo que sim, que é mais difícil. Por que eu tô falando isso? Porque na minha experiência de consultório com vários pacientes ao longo desses 10 anos trabalhando como endocrinologista, né? Sim, como, né, Alzira? A gente percebe nitidamente isso. Perder peso não é fácil, vocês vão entender nessa live por que não é fácil. Mas manter o peso perdido é mais difícil ainda. E eu também prometo a vocês que eu vou explicar e vocês vão entender. E entender é um caminho, é o melhor caminho para que você possa driblar essa dificuldade da perda de peso. Eu sempre falo assim que o tratamento da obesidade começa com a informação. Quanto mais você consome o conteúdo, quanto mais você aprende, quanto mais você tira as suas dúvidas, mais chance você tem de emagrecer e mais chance você tem de manter o peso que você conseguiu alcançar, o novo peso. A Alzira falou assim, entra na zona de conforto. Será que é isso, né, Alzira? Será que o corpo se acostuma? Acaba a pessoa entrando nessa zona de conforto? Pode ser. Vamos ver. Vamos tirar essa dúvida. Mas pra gente começar, Eliane, seja bem-vinda. Milena, que entrou agora. Aline, sejam bem-vindas. Antes de falar por que é difícil perder peso, eu primeiro preciso definir para vocês. Então, a gente vai começar essa live hoje definindo. Você sabe o que é obesidade? Todo mundo sabe que a obesidade é um aumento do peso, né? Quando a gente está acima do peso que é considerado normal, vem a obesidade. Mas será que é só isso? Qual é a definição de obesidade? Eu preciso te dizer que obesidade é uma doença, ela é reconhecida como uma doença, ela é reconhecida como uma doença crônica, então não é uma. A gente não fala assim, você estar obeso. Normalmente a gente fala assim, você é obeso. Por quê? A obesidade ela é uma doença crônica.
uma doença crônica, onde acontece alterações hormonais, onde acontece alterações inflamatórias, onde acontece alterações do metabolismo e é uma doença recorrente. O que é isso recorrente? É uma doença que você trata, mas se você parar o tratamento, ela tende a voltar. Então, se ela é uma doença crônica e recorrente, você já está começando a entender que não existe tratamento de obesidade de 1 mês, de 2, de 6 meses. Porque muitas vezes é isso que acontece. O paciente ele vai até um endocrinologista, ele às vezes solicita uma medicação para perder peso. Ai, doutor, passa um remédio para mim para eu perder peso. Quanto tempo eu vou usar esse remédio, doutora? Muitos pacientes perguntam isso. Quanto tempo? E às vezes os pacientes ficam frustrados quando a gente fala: não sei, não tem tempo. Pode ser que seja 1 ano, 2, 3. A gente realmente não sabe. Porque a obesidade, ela tem esse caráter de uma doença crônica. Só para deixar claro e exemplificar, por exemplo, se você for diagnosticado com hipertensão arterial, eu tenho certeza que você não vai no cardiologista e vai perguntar assim: doutor, eu vou usar esse remédio só 1 mês? Eu vou usar esse remédio só 2 meses? Com certeza não, porque você entende que é uma doença crônica e que precisa de tratamento. Da mesma forma, acontece com a obesidade. Ela precisa ser vista como uma doença crônica, como uma doença inflamatória, como uma doença hormonal, como uma doença de alteração de metabolismo. E como tal, o tratamento ele não pode durar 6 meses, ele não pode durar 3 meses. Dona Merinda, seja bem-vinda. Mariana. Então, não existe dentro da obesidade você pensar assim: ah, eu vou fazer academia por 1 ano para perder peso. Eu sinto muito, mas se você fizer academia por 1 ano, fazer dieta, usar medicação, e com 1 ano você parar de se exercitar, você parar de fazer sua dieta saudável, você vai reganhar tudo de volta. E vai reganhar justamente porque uma vez que você aumenta o seu peso, uma vez que você alcança a obesidade, todo o seu metabolismo muda, a sua biologia muda. E muda de tal forma que o corpo ele vai sempre querer aquele novo peso alcançado, aquele peso mais alto, aquele peso que você não gosta, que você não quer ficar com aquele peso. Mas o corpo ele muda, ele altera de tal forma que ele entende que o peso certo é aqueles 100 quilos, aqueles 90 quilos, aqueles 80 quilos que você não gostaria, que você não gostaria de ficar, mas o corpo acaba se adaptando a esse novo peso. E aí vem a dificuldade da perda de peso. Saudades, doutora. Ó, que linda. Já agendei minha consulta. Que bom, Carol. Então, vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Vocês estão conseguindo entender que a dificuldade de perder peso vem do fato de a obesidade ser uma doença e ser uma doença crônica e que, portanto, as mudanças que são necessárias para o tratamento da obesidade, elas não podem ser mudanças de 1 mês, não podem ser mudanças de 6 meses. São mudanças para a vida toda. E por que eu estou insistindo em falar isso? Porque muitos pacientes, eles falam assim pra gente, né? Para o médico, para o endócrino. Ah, doutora, eu já usei, um exemplo, tá? Eu já usei sibutramina. Eu usei sibutramina, foi bom, eu perdi peso, perdi 10 quilos, perdi 15 quilos, fiquei ótima, doutora. Com a sibutramina, fiquei maravilhosa. Mas foi só parar a sibutramina, eu reganhei tudo de volta. Então, não adianta, doutora, usar essa medicação, porque eu perco, mas eu ganho tudo de volta. E é o efeito da rebote. Muitos pacientes acham que é muito... Que bom, Alzira. A Alzira está dizendo aqui que tá tudo claro. Então, os pacientes, eles tendem a achar que é rebote. Ah, eu não vou usar medicamento para perder peso, porque quando para, a gente ganha tudo de volta, às vezes ganha até mais. Mas sabe por que
quando você para a medicação, você ganha tudo de volta. Não é efeito rebote da medicação, tá? A medicação, ela não tem efeito rebote. Se você usar uma medicação para a obesidade, você vai perder peso. Mas se você, quando você para a medicação, se você volta a ser sedentária, você volta a comer tudo, a beber, a fazer o que você fazia antes, perder noites, ter um estilo de vida totalmente desregrado, você vai reganhar o peso, mas não é porque parou a medicação. Você vai reganhar o peso porque você não conseguiu manter um estilo de vida saudável, um estilo de vida que te ajude a controlar o seu peso. Você entende? Então, nessa live, eu quero, primeiro ponto, é deixar isso muito claro para você, que se você tem um grau já de obesidade, saiba que isso é uma doença e que, como tal, precisa de um tratamento e que esse tratamento ele precisa ser definitivo. Não pense que você vai na nutricionista fazer dieta por 6 meses e vai parar. O que você precisa é de uma reeducação alimentar. Você precisa trazer para a sua vida hábitos que você vai conseguir manter. Eu falo muito isso para as minhas pacientes, para os meus pacientes, que o exercício físico para a perda de peso é necessário? Sim, é necessário. Mas é um exercício que você se sinta bem em fazer, que você fique feliz em fazer, que você se adapte, porque esse exercício ele precisa se manter o resto da vida. Então não adianta você pensar assim, eu vou fazer academia 6 meses, eu vou perder peso, vou seguir a dieta da nutricionista 6 meses. Se você fizer isso, eu vou repetir, você vai perder, mas quando você parar, você vai reganhar. Porque, infelizmente, a obesidade ela tem essa cronicidade. Ela é uma patologia crônica. E se você para de fazer as coisas que são necessárias, você vai reganhar de volta, porque a obesidade, além de ser crônica, ela tem esse caráter de ser recidivante, de ser uma doença que recidiva, que ela volta, ela retorna, sabe? Às vezes retorna com um peso até maior do que o que você tinha quando você tratou. Então, quando você começa a tratar a obesidade, você tem que ter essa clareza mental, sabe? De que o que você precisa modificar, os hábitos que você precisa implementar na sua vida, tem que ser para o resto da vida. Tem que ser sustentado para que assim você consiga perder peso, mas consiga manter o peso perdido. Deixa eu ler um pouquinho para eu não ficar falando. Gal disse assim, manter a trilogia, boa alimentação, bom sono e atividade física. Isso mesmo, Gal. Isso são, assim, 3 pontos essenciais. Não são só esses 3 pontos, mas com certeza esses 3 pontos são essenciais e talvez sejam até os mais importantes. Oh, dona Merinda, compartilhando. Obrigada, meu amor. Drica, seja bem-vinda. A Carol disse assim, passei por isso e com a sua ajuda evolui muito. Saí de 87 quilos para 60 quilos. Que linda, né, Carol? Parabéns. Fiquei muito feliz na época e consegui manter por muito tempo. Só aumentei um pouco depois da gestação, que é natural. Olha que linda, Carol. Parabéns para Carol. Ela disse que saiu de 87 quilos para 60 quilos. Isso é maravilhoso, é incrível. Eliminar 27 quilos, gente, isso não é fácil. Mas a Carol tá aí mostrando que é possível, né, Carol? Muito bom, parabéns. Existe tratamento contra a obesidade com o custo acessível? Existe, Fernanda? Claro, claro que existe. Eu sei que tá muito na moda. Na semana que vem eu vou fazer uma semana de lives só falando sobre tratamento da obesidade. A gente vai conversar sobre todas as medicações, todas as opções, cirurgia bariátrica. Eu vou falar tudo para você que tem aqui no Brasil de tratamento para obesidade. Vai ser muito bacana essa semana de lives focada no tratamento da obesidade. E aí eu vou falar de custo, vou falar das opções, vou falar tudo para vocês, tá bom? Mas tem medicações inibidoras de apetite de R$ 40, de R$ 35. Claro que tem os mais caros, né? O Ozempic, Saxenda, o Victoza, que é para diabetes, mas muita gente usa para emagrecimento, né?
mas tem opções mais baratas sim, tá bom? Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Eu coloquei aqui uns tópicozinhos para eu não me perder, mas vocês podem participar à vontade. Então, já vimos o que é obesidade, já vimos a questão de ser uma doença crônica, já vimos que as mudanças que são necessárias, elas não têm prazo, não esqueçam isso, elas não têm prazo, não têm validade, são mudanças que precisam ser implementadas para que você perca peso e sustente o peso perdido. Carol tá dizendo aqui, todos os meios que a doutora Cíntia passou para mim foi totalmente dentro da minha realidade. Oh, Carol, obrigada por compartilhar. Preciso não sentir vontade de comer, Moni tá falando. Moni, eu vou pegar esse gancho da sua frase, preciso não sentir vontade de comer. Emagrecer, a Almerinda tá dizendo, emagrecer precisa de determinação. Almerinda, o primeiro passo para perder peso é querer. É querer, porque se você não quer, você nunca vai conseguir. Mas assim, é incrível como quando a pessoa, ela se propõe, ela fala assim, não tô bem com meu peso, não estou feliz com meu peso, esse peso não me pertence, eu não quero isso pra mim. E ela vai em busca de ajuda, pode ter certeza que essa pessoa, ela vai conseguir alcançar o objetivo dela, ou pelo menos se aproximar do objetivo dela. Então, o primeiro passo é você querer. É você buscar ajuda, é você aceitar ajuda, né? Porque as pessoas muitas vezes elas querem, mas elas não fazem absolutamente nada. Então tem que querer, tem que desejar e tem que caminhar nessa direção. E não colocar dificuldade, gente. Às vezes a gente coloca dificuldades. Não, é caro. Não, eu não tenho tempo. Não, eu não consigo. Olha, não dá ouvidos a esses sabotadores que tem aí na sua mente. A gente consegue sim, quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente alcança, a gente. Sabe, eu acho que os limites somos nós mesmos que colocamos e a gente precisa aprender isso, de que a vontade, ela é um poder muito grande e que nos ajuda a alcançar coisas incríveis para a nossa vida. Mas vou puxar o gancho do que ela falou sobre preciso reduzir o apetite. A obesidade, ela tem um estigma. Vou dar uma pausa aqui no raciocínio para dizer o seguinte. Obesidade é uma doença que ela tem um estigma muito grande, tem um preconceito muito grande. E sabe por que tem preconceito? Porque muitas pessoas, elas não entendem o que é obesidade. Acha que obesidade é a pessoa come muito. Ah, fulana come muito. É por isso que é obesa. Mas, gente, a obesidade é uma doença que gera aumento do apetite. Então, a pessoa, olha só o que eu vou falar aqui. A pessoa, ela engorda porque ela tem um apetite aumentado. O apetite aumentado faz parte da doença. Você entende? Então, é fácil a gente julgar e falar assim, ah, fulana come muito. Mas para tudo. Ela come muito porque ela tem um apetite que está alterado. Isso é a obesidade. É uma doença hipotalâmica. É uma doença que você tem excesso de peso, você tem excesso de estoque de energia, você tem excesso de tecido adiposo, que é o tecido que estoca a gordura. Mas esse excesso, ele é determinado muitas vezes pelo hipotálamo, que é o centro da nossa fome. Então, a maioria das pessoas que têm obesidade, elas têm um apetite aumentado, porque é um apetite que é gerado aqui, ó, uma glândula que tem aqui no meio do seu cérebro, que é o hipotálamo. É um dos centros, não é o único centro, tá? Depois, em outra live, eu vou falar sobre esses 3 centros da fome. Mas o principal centro da fome que nós temos é o centro hipotalâmico. E esse centro no paciente que é obeso é um centro que está alterado, ele está inflamado. Isso gera um aumento de fome. Então, é um paciente que come muito porque ele tem um apetite aumentado. Isso precisa ser tratado. Sem tratamento é muito difícil a pessoa perder peso, entende? Aí você pode pensar assim, mas Cíntia, eu não como muito.
Meu irmão come mais do que eu, minha irmã come mais do que eu e é seca, é muito magra. Eu não como muito, não justifica eu ter o peso que eu tenho. Quantas vezes eu escuto isso no... Vocês não têm noção do quanto eu escuto isso no consultório. A pessoa dizer assim, eu não como muito. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Tem vários estudos mesmo, mostrando que o comer muito, ele é muito relativo. Eu posso comer uma porção e para você não ser muito. Mas se eu estou engordando, significa que aquela porção é muito para mim. É muito para as minhas necessidades. Você entende? Então, toda vez que a gente tem ganho de peso, que a gente tá acumulando energia, tá acumulando tecido adiposo, tá acontecendo um desequilíbrio energético. Então, o que eu estou comendo tá estocando, tá servindo de estoque de energia. Eu não estou conseguindo gastar essa energia. Então, esse desequilíbrio gera obesidade e gera aumento do peso. Então, assim, o que é que eu tô querendo dizer? Não necessariamente você come muito. Mas se você está engordando, o que você come, a quantidade que você come, está acima do que você necessita. Está acima do seu gasto energético. Muitas vezes a pessoa até que realmente ela não come muito, mas ela tem um gasto energético baixo. E se ela tem um gasto energético baixo, a balança se desequilibra da mesma forma. Então, para emagrecer, é necessário ter esse equilíbrio energético. E para você ter esse equilíbrio energético, duas coisas são necessárias. Primeiro é reduzir a quantidade de comida ingerida. E segundo é aumentar o gasto energético, para que haja um equilíbrio. Você consegue aumentar o seu gasto energético através de atividade física, de exercício físico, de você se mover mais, se mexer mais, trocar, por exemplo, o elevador por uma escada. Se você vai trabalhar de ônibus, de repente descer 2 pontos antes ou 1 ponto antes e ir andando uma parte do trabalho. Então, são pequenas modificações do seu dia a dia que podem favorecer o aumento do seu gasto energético. Em relação à redução da alimentação, existem várias estratégias que eu vou falar algumas dessas estratégias. Eu estou organizando uma semana que vai ser incrível, que é a semana do emagrecimento sustentável. Essa semana vai acontecer agora no meados de novembro. E as inscrições já estão abertas. Você, quando terminar a live, basta clicar no link da bio e se inscrever nessa semana. E durante essa semana são 3 aulas online. Eu vou falar várias estratégias para vocês, porque hoje não dá tempo falar tudo em uma live. Então, assim, as estratégias eu vou falar durante essa semana do emagrecimento sustentável. Uma semana tá gratuita, você não vai pagar nada por isso, totalmente online, e você vai aprender várias estratégias. Mas eu quero te dizer que precisa reduzir a quantidade de alimentação ingerida. Então, querida, você que colocou aí a frase, né? Eu preciso reduzir meu apetite. Justamente esse é o ponto-chave do emagrecimento. É essa redução da quantidade de alimento que a gente ingere. A redução das calorias ingeridas. E existem as estratégias, como eu falei, que vão desde a medicação, a cirurgia bariátrica, nos casos que já tentou várias situações e não conseguiu êxito. Então, às vezes, o paciente precisa realmente da cirurgia bariátrica, mas a gente pode tentar com medicação e a gente pode tentar com mudança de estilo de vida. Então, por exemplo, eu vou dar só uma dica aqui. Quando você coloca proteína nas suas refeições, você aumenta a sua saciedade e você acaba ingerindo menos calorias. Então, aquela pessoa que no café da manhã é pão, banana, batata doce, é só carboidrato, a pessoa acaba ingerindo mais calorias e logo, logo ela vai estar com fome novamente. Então, trazer proteína para todas as 3 principais refeições é uma estratégia muito útil para garantir sua saciedade e para te ajudar a ingerir menos calorias.
Manteiga com óleo de coco e café perde peso? Não, de jeito nenhum. Nem óleo de coco, nem café, nem manteiga. Pelo contrário, a manteiga é extremamente calórica. A gordura, ela tem. Cada grama de gordura tem 9 calorias. Cada grama de proteína tem 4 calorias. Cada grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, os três macronutrientes que existem, né? Proteína, gordura e carboidrato, a gordura é o mais calórico. Então, assim, queijo, manteiga, coisas mais gordurosas, a gente deve ingerir em bem pequena quantidade, tá bom? Mas óleo de coco não emagrece, café também não, tá? Apesar do café até ser um pouquinho termogênico, mas não é uma bebida interessante, até porque a maioria das pessoas ingere o café com açúcar. Bom, já falei do gasto energético. Tá. Cíntia, eu já entendi que a obesidade é doença, que a obesidade não se trata por um mês, por 2 meses, são mudanças que são necessárias para o resto da vida, para que realmente a gente possa manter. Mas tudo bem, eu já. Tem gente que fala assim, eu já mudei, eu me alimento bem, eu tô fazendo exercício, porque é que eu não consigo alcançar aquele peso que eu tinha quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 30 anos. Eu queria voltar àquele peso e eu não consigo. E uma coisa interessante é o seguinte: uma vez que o corpo ele alcança um determinado peso, então, uma vez que o corpo alcança um determinado peso, o hipotálamo, que é a glândula que determina o nosso peso, ela sempre vai tentar fazer com que a gente fique com aquele peso mais alto. E daí vem a dificuldade. Então, quando você, por exemplo, faz exercício físico, o hipotálamo ele reduz um pouquinho a sua taxa metabólica basal, que é a quantidade de energia que você gasta sem se exercitar. Aí você vai falar assim, doutora, que loucura é essa? Como assim? Eu faço exercício para aumentar o meu gasto energético e o hipotálamo reduz o gasto energético do repouso? Infelizmente, sim. O hipotálamo ele reduz esse gasto energético do repouso na tentativa de compensar. Mas eu te digo que vale a pena sim fazer o exercício físico, mesmo acontecendo essa redução de taxa metabólica, de gasto metabólico, né? Mesmo acontecendo isso, vale a pena porque o exercício físico ele começa a produzir hormônios e a desinflamar o seu corpo, e isso vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Olha só, assim a palavra que eu vou usar é até chocante, mas olha só que loucura. Uma pessoa que atinge um peso, ela começa a fazer dieta, ela começa a fazer exercício, ela começa a perder peso. O que é que o hipotálamo faz? Ele aumenta a fome e ele reduz o gasto energético para que a pessoa volte a ganhar peso, porque o hipotálamo ele quer o equilíbrio daquele peso maior. E por que o hipotálamo faz isso? Porque ele está adoecido, porque ele está inflamado, porque a obesidade causa essas alterações. É por isso que a obesidade ela precisa de tratamento e muitas vezes o tratamento requer medicação para ajudar esse hipotálamo a entender que o peso que ele está determinando não está bom, não está correto, que ele precisa reduzir o peso. E muitas vezes a gente precisa usar a medicação sim, para reduzir o apetite, para que aquela medicação haja nesse centro da fome, fazendo com que você sinta menos fome. Um outro motivo pelo qual perder peso é difícil é o seguinte: não existe uma causa para a obesidade. Não existe. Muitas pessoas falam assim: ah, doutora, eu comecei a ganhar peso depois que tive filhos. Foi a gravidez que me engordou. Tem gente que fala assim: olha, eu sempre fiz exercícios e aí quando eu comecei a trabalhar, eu parei de fazer exercícios físicos e então comecei a engordar. Então, doutora, é pelo sedentarismo. Eu sei que a gente procura uma causa, é interessante a gente procurar causas e tentar driblar essas causas, tentar resolver
A Aline colocou aqui, estou com raiva do hipotálamo. Aline, não fica com raiva dele. Ele está adoecido. O hipotálamo, né, da pessoa que está acima do peso, é um hipotálamo inflamado. E eu te digo que com um estilo de vida mais saudável, você consegue aos poucos desinflamar esse hipotálamo para que ele volte a jogar a seu favor, tá? Para que ele volte a trabalhar a seu favor. Mas, bom, voltando ao que eu estava falando, eu sei que a gente procura uma causa, um motivo, né? Para que justifique esse ganho de peso. Mas eu quero te dizer que não existe uma única causa para o seu aumento de peso. Se você está com peso acima do ideal, acima do normal, pode ter certeza que existem várias causas. Porque a obesidade ela é uma doença multifatorial. O que é isso? São vários fatores. É a idade, são os hormônios, é o sedentarismo, é o estilo de vida, é o estresse, são as noites perdidas, dormir muito tarde, é algo que está muito relacionado com engordar. Enfim, a questão das gravidezes, sim, ter filhos, pode ter alterações hormonais e que justifiquem um pouco do aumento do peso. Mas entenda, não existe uma única causa. Não é a tireoide que está te engordando, não é o fato de você não estar fazendo exercício que está te engordando. Todo mundo que está acima do peso tem causas, várias causas. A obesidade, ela sempre é uma doença multifatorial. São vários fatores que estão contribuindo. Por isso que é uma doença que não é fácil de tratar. Porque pense assim, se a obesidade fosse causada... um exemplo, Maria está acima do peso e é porque ela está sedentária. Então, se Maria entrasse na academia, Maria teria que perder peso. Mas nem sempre Maria perde peso. João tá acima do peso, mas João come muito errado. João foi na nutricionista e João mudou a alimentação, mas muitas vezes João não perde o peso adequadamente. Então, veja que você pode, com uma mudança de um ponto da sua vida, você começa a perder peso, mas muitas vezes uma única mudança, um único fator não é suficiente, porque a obesidade ela é multifatorial. Portanto, o tratamento da obesidade ela também precisa ser multifatorial, ou seja, precisa pegar vários aspectos. Então, a alimentação é importante? Graça colocou aí o tripé, né? Colocou aí a tríade. Dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física. Sim, essa tríade é extremamente importante, mas tem outras coisas que são importantes. Controlar o estresse é algo extremamente importante. Equilíbrio hormonal, buscar ter cada vez mais equilíbrio hormonal é o ponto-chave, é um ponto-chave, entende? Então, são vários fatores. E eu sempre falo para os meus pacientes, nunca se sinta culpada por seu aumento de peso. Por que eu falo isso? Parece até que eu tô querendo tirar a responsabilidade do paciente, né? Ser boazinha demais e tirar a responsabilidade do paciente. Não, eu não tô tirando a responsabilidade do paciente. Mas eu estou dizendo que tem pessoas que comem super errado, que é sedentário e que é magro. Você não conhece alguém assim? Que sabe que a pessoa come tudo, a pessoa não malha, não caminha, não faz nada. E a pessoa é magra. Por que que acontece isso? E porque outros comem certinho, fazem exercícios e engordam. Então, assim, as nossas escolhas, elas sim direcionam o nosso peso, mas não são apenas as nossas escolhas. A genética, ela exerce um papel muito importante. Então, quando eu falo para o paciente assim, ó, não se sinta culpado, não coloque essa culpa nas suas costas. Eu estou querendo dizer para o paciente que o componente genético da obesidade é extremamente importante e você não tem culpa da sua genética, né? Você não tem culpa. Então, só para a gente já está chegando ao fim, mas só para você entender esse ponto, tem alguns estudos com gêmeos que são estudos bem interessantes, mas não vai dar tempo eu falar de todos, eu vou falar apenas de um, para que você fique, sabe, entenda bem o que eu tô querendo dizer.
um estudo, eles pegaram pares de gêmeos, vários pares de gêmeos, e eles faziam o seguinte. Por exemplo, o par número 1 comia uma alimentação em torno de 1.500 calorias por dia. O outro par comia 2.000 calorias e o outro par de gêmeos comia 3.000 calorias. Então, o que é que acontecia? O par de gêmeos que comia 3.000 calorias, eles engordavam de forma muito parecida. Os que comiam menos, 1.500 calorias, eles emagreciam, os dois emagreciam, né? Porém, quando eles invertiam, aqueles gêmeos que comiam 3.000 calorias passavam a comer 1.500, eles iam trocando. O que foi que essa pesquisa mostrou? Que os pares de gêmeos, eles ganhavam peso de maneiras diferentes. Então, tinha gêmeos que com uma dieta de 3.000 calorias engordava 5 quilos em 2 meses. Outros pares de gêmeos só engordavam 2 quilos. Mas cada par de gêmeos engordava e emagrecia de forma igual. Será que está confuso? Será que deu para entender? Ou seja, gêmeos que têm a mesma genética, quando come menos, eles emagrecem. Quando come mais, eles engordam. Mas gêmeos diferentes, pessoas diferentes, quando são expostas a dietas diferentes, elas ganham ou engordam de maneira diferente. Ou seja, nem todo mundo, nem todos os pares de gêmeos que comeram 3.000 calorias, alguns ganharam 2 quilos, outros ganharam 3, outros ganharam 5. Mostrando que as pessoas, elas ganham peso de maneira diferente. Então, eu posso comer o mesmo tanto que você come e não engordar. Você pode comer o mesmo tanto que eu como e engordar, entende? Então, esses estudos mostram que as escolhas, sim, elas são importantes, fazer exercício é importante, mas você não pode esquecer que o componente de genética é importante e que vai fazer a maior diferença. Portanto, não se sinta culpado. Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar fazer a sua parte, mas você também tem que entender que se você estar acima do peso, você tem uma genética que te predispõe a isso, você tem uma predisposição e que o fato de você se expor ao alimento ou ficar sedentária vai fazer com que sua genética floresça, entende? Com que sua genética siga aquele caminho que vai te predispor. Juliana colocou, às vezes no processo do emagrecimento, quando engordamos, desanimamos. Verdade, Juliana. Desanima. Mas eu quero te dizer uma coisa, Juliana. A gente pode até desanimar, mas quando a gente decide, não, isso aqui não tá bom, eu não quero esse peso, eu não quero ficar com o corpo dessa forma, e a gente começa a caminhar na direção de um tratamento, de buscar ajuda, e a gente começa a perder peso, o ânimo vai chegando, né? Quando você vê assim 2 quilos a menos, 3 quilos a menos, a roupa começa a folgar, aquela calça que não cabia mais começa a caber. Eu tenho certeza que isso é uma motivação para que a pessoa não desanime, mas pelo contrário, ela continue. Gal disse assim: terapia para se descobrir, encontrar suas tristezas e frustrações que muitas vezes são saciadas na comida. Graça, que frase incrível! Perfeita, eu concordo plenamente com você. É importante o autoconhecimento. É importante você entender os seus sentimentos, entender as suas frustrações, as suas dificuldades, para que você não fique descontando suas frustrações e suas ansiedades na alimentação. Perfeita essa frase de Graça. Fernanda colocou assim: luto contra a obesidade desde criança. Isso mesmo, Fernanda. Quando você coloca isso, que você luta contra a obesidade desde criança, você está só ilustrando o que eu acabei de falar, que a obesidade ela tem um componente genético muito grande. Infelizmente, algumas pessoas já nascem com essa predisposição, com essa genética, e perder peso acaba se tornando realmente uma batalha. Mas, Fernanda, desistir nunca, entender que você tem um biotipo, é importante isso, assim, você entender que se você tem um biotipo para ser
mais cheinha, não adianta você querer ser magrinha demais. Mas dentro do seu biotipo, você pode buscar melhorar. Você pode buscar equilibrar cada vez mais o seu corpo, a sua saúde, entende? Eu queria encerrar falando o seguinte. Eu acho que vocês já entenderam, né, que a obesidade... Eu gosto muito, assim, de estar resumindo, de estar relembrando, para que fique, assim, bem claro na cabecinha de vocês, né? O que é obesidade, eu já coloquei aqui, né? Uma doença crônica. Acontece um desequilíbrio do metabolismo com o gasto energético. Acontece alteração hipotalâmica, fazendo com que a pessoa sinta mais fome, com que o metabolismo dela seja mais lento, porque o metabolismo é determinado por esse hipotálamo, né? Teve gente aí que ficou com raiva do hipotálamo. Mas as mudanças que nós vamos fazendo no nosso dia a dia vai desinflamando o nosso corpo, vai desinflamando o nosso hipotálamo e vai fazendo com que ele trabalhe realmente ao nosso favor. Na semana do emagrecimento sustentável, eu vou falar para vocês algumas estratégias, mas uma eu vou deixar aqui. Eu queria que você guardasse essa estratégia e colocasse em prática na sua vida. Eu tenho certeza que já vai te ajudar bastante. Tem uma frase que eu gosto muito de falar nas minhas lives e que vocês talvez não tenham dimensão da importância dessa frase, que é o seguinte: descascar mais e desembalar menos. Guarda essa frase. Descasque mais, desembale menos. Quanto mais você ingere alimentos naturais, frutas, verduras, cereais, raízes, quanto mais você ingere, coloca dentro de você alimentos que vêm da terra, mais seu corpo vai estar desinflamado, mais o seu hipotálamo vai estar equilibrado, mais os seus hormônios vão estar equilibrados. Quanto mais desembalar, ou seja, o biscoito, você desembala, né? O biscoito, o cereal, a barrinha de cereal, o cereal matinal, a pizza pronta, as comidas congeladas industrializadas. Então a gente desembala o que é industrializado. E o que é industrializado, infelizmente, são alimentos ultraprocessados, são alimentos que cheios de aditivos, são alimentos que inflamam bastante o nosso corpo. E o bichinho, né, do nosso hipotálamo, que teve, acho que foi a Fernanda que falou, tô com raiva do hipotálamo. Muitas vezes o nosso hipotálamo está inflamado pelo excesso de industrializado que nós estamos colocando dentro do nosso corpo, pelo excesso de aditivos químicos, pelo excesso de caramelos, de glicoses, de frutoses, de inúmeros açúcares que tem nesses produtos industrializados, com vários nomes eles colocam, né? Xarope de milho, xarope de glicose, xarope de amendoim, maltose. Gente, é tudo açúcar. É tudo açúcar, são substâncias extremamente nocivas para o nosso corpo, são substâncias que inflamam o nosso corpo e que dificultam muito o processo de emagrecimento e que dificultam muito o processo de manutenção do peso perdido. Então, vou deixar essa dica. Na semana do emagrecimento sustentável, vou falar outras dicas para vocês, mas hoje eu gostaria de deixar essa dica para que, se você quer emagrecer e quer sustentar o peso perdido, descasque mais. Vá mais para os alimentos naturais e fuja do industrializado, tá? Mas eu vou deixar no meu story um aplicativo que eu sempre recomendo, que eu Desrotulando, que você pode usar esse aplicativo e ele vai te ajudar bastante a você ver quais são os alimentos que são mais saudáveis, quais são os alimentos que são mais nocivos. E entenda-se, alimentos nocivos, alimentos cheios de aditivos, são alimentos que inflamam o seu corpo e que dificultam todo o seu processo de emagrecimento. Eu vou ler aqui uma frase que foi da Carol. Ela botou assim: essa questão do equilíbrio é fundamental mesmo. Quando eu atingi o peso ideal para o meu corpo, não me identifiquei. E quando eu aumentei um pouco mais, aí eu me adaptei melhor. Perfeito, Carol. Às vezes a pessoa perde bastante peso
e ela não se sente confortável com aquele peso, né, mais magrinho, porque ela não tem aquele biotipo. E quando você busca o equilíbrio, você se ajusta melhor, aí sim você se sente mais confortável esteticamente, pode ter certeza que o seu corpo, seu hipotálamo, seus hormônios, eles também vão alcançar esse equilíbrio. Espero que vocês tenham entendido. Apesar de toda a dificuldade de emagrecer e de manter o peso perdido, eu quero dizer para você que é possível, mas é possível através do equilíbrio hormonal, é possível através de mudanças de hábitos que vão favorecer esse equilíbrio hormonal. Então, assim, não desanima, tá? É possível. Carol, que ajudou muito, Carol, você foi incrível nessa live, quero te agradecer muito. A Carol foi uma testemunha, assim, ela participou bastante e ela falou aí pra vocês, né? A Carol saiu de 87 para 61 quilos e mostrando que é possível, sim. Mas é possível quando a gente muda de verdade, quando a gente busca implementar hábitos na nossa vida que vão nos seguir para o resto da nossa vida. Se ficou alguma dúvida, não se preocupem, podem mandar mensagem no direct ou podem deixar mensagens no post da live. Meninas, obrigada pela companhia. Vocês são incríveis, são maravilhosas. Grande beijo para vocês e muito obrigada pela companhia.